Olá, eu sou a Natasha do programa Virada e hoje vamos falar de 3 sentimentos que não são bons para nós nem para o nosso corpo. São conhecidos como sentimentos tóxicos e nos fazem um mal danado. Só que antes de eu te explicar como esses sentimentos agem na nossa mente e no nosso corpo, eu quero que vocês entendam o ciclo do pensar. Como funciona o ciclo do pensamento? Primeiro, nós temos acessos a estímulos. E esses estímulos são informações. E essas informações podem vir de fora ou de dentro da nossa mente. Então, o que são informações externas? São os livros que você lê, os filmes que você vê, as músicas que você escuta, as conversas que você tem. Tudo isso são informações. As notícias, aquilo que você vê nas suas mídias sociais, são informações que você tem acesso e que se transformam em pensamentos. Esses pensamentos, eles estão diretamente relacionados com as suas emoções. Tudo o que você pensa, você tende a sentir. Agora imagina se repetidamente você tem estímulos parecidos que te levam a ter o mesmo tipo de pensamento que te faz ter o mesmo tipo de sentimento ou sentimentos parecidos. Me diz, você pode ou não pode controlar este ciclo do pensamento? Informações, pensamentos, emoções. Tudo que nós temos como emoções, nós tendemos a pensar novamente. Se essas emoções forem muito fortes, então você repete o ciclo. Pensa, sente. Pensa, sente. E, além de estímulos externos, nós temos aqueles estímulos internos, que são as lembranças que nós temos da nossa infância, de situações que nos aconteceram e até alguns traumas. E esses estímulos internos que geram lembranças, se não forem ressignificados, eles podem estar gerando sentimentos constantes na sua vida, na minha vida, na vida de todos em volta. E isso é sério, isso é muito sério. É muito importante você selecionar tudo aquilo que você dá importância e ressignificar o seu passado que dói. E por que eu estou te explicando isso? Para que ao final desse vídeo, após ter essas informações que são tão valiosas, você possa começar a escolher que tipo de estímulo você vai dar atenção. A quais situações você vai se submeter. Quais são as coisas que você vai ler, o que você vai escutar, o que você vai ver, que tipo de programa de televisão, de filme, você vai poder escolher melhor e as suas lembranças buscar maneiras de ressignificá-las. Entendeu? Vamos lá. Primeiro, a mágoa e o rancor. Quem é que é magoado que é feliz? As pessoas magoadas tendem a estar sempre tristes. Não estou falando de uma situação em que a pessoa se sente chateada e passa. Eu tô falando daquela mágoa, aquela coisa que se repete, aquela dor constante, aquele rancor, aquela coisa que não passa. Pois é, e isso é tratado com perdão. Eu vou falar primeiro da mágoa e do rancor. Eu não tô falando daquelas situações que a gente fica chateado e passa. Eu tô falando daquelas situações que constantemente a gente lembra e sente, causando mágoa, causando rancor, trazendo um excesso de sentimento tóxico para a nossa vida. E isso faz muito mal para a gente. E eu vou te explicar hoje o que esses sentimentos geram na sua mente e no seu corpo. Esses sentimentos tendem a produzir um hormônio chamado cortisol de forma desequilibrada. Quando o seu cortisol está sendo produzido de forma desequilibrada, você tende a ficar mais cansado, mais irritadiço, mais estressado. Imagina. Então, sabe aquela pessoa que você conhece que é constantemente amargurada? Essa pessoa provavelmente é uma pessoa que está sempre irritada, sempre cansada. Por que será? Será que esse sentimento não está interferindo diretamente na vida dessa pessoa e na sua vida? Como você está em relação a isso? Pois é, e existe mais uma situação. Como eu já falei,
A tristeza está diretamente relacionada aos sentimentos de mágoa e rancor. Porque a pessoa magoada não está feliz. A pessoa constantemente magoada tende a ser triste. E quando esses pensamentos de tristeza geram sentimentos repetidos de tristeza, a serotonina, que é um hormônio que ajuda muito a pessoa se sentir bem, a pessoa se sentir feliz, ela é produzida em menor quantidade. Então veja o que esses sentimentos podem causar no corpo. É uma situação complicada. Pois é. E você pode mudar isso hoje, começando a praticar o perdão. E se você conhece pessoas em volta, você pode dar essa dica para essa pessoa. Comece a praticar o perdão. E eu vou te falar um pouquinho sobre o perdão. O perdão não é você esquecer o que aconteceu. O perdão é você não sentir aquela dor da mágoa todas as vezes que você se lembrar. E nem sempre é fácil. Só que existe uma maneira de nós começarmos esse processo de perdoar. E a primeira maneira para você começar a perdoar é decidir. Existem outras técnicas, só que se você começar a decidir hoje, perdoar o que passou, você já deu um grande passo maior do que a maioria das pessoas que têm mágoa. E se não é o seu caso, você pode explicar isso para quem você conhece que tem problema com mágoa e com rancor. Bem, explicando o perdão, agora eu vou explicar para vocês outro sentimento tóxico, que é o medo excessivo. Nem sempre o medo é ruim, quando o medo é precaução. Se você está numa situação que significa para você um risco real contra a sua integridade moral, física, contra a sua vida, ela está acontecendo, é um fato, não é uma fantasia. Então, para você agir em reação ao medo, você está sendo precavido. É um medo bom, é um medo ok. Só que existe um outro tipo de medo, que é a estrutura de medo, que são medos irreais, são situações imaginárias. É algo que a pessoa traz dentro dela como uma verdade e que provavelmente não vai acontecer. Eu vou te explicar o que acontece com o seu corpo quando você sente medo, tanto o medo bom quanto aquela estrutura. O seu corpo recebe aquele estímulo e ele logo se prepara para reagir ou para fugir. O que acontece com você? Você começa a produzir hormônios como a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol de forma desregulada. A adrenalina e a noradrenalina vão te deixar em estado de ataque ou fuga. Você fica preparado, vão ter estímulos no seu corpo, você vai aumentar os batimentos cardíacos, você vai ficar mais tenso muscularmente e também tende a diminuir a dor. Por que tende a diminuir a dor? Porque a serotonina ela é produzida em menor quantidade, o que vai fazer com que você não tenha a percepção de dor como no momento normal. Então, vocês já viram pessoas que sofreram acidentes e contam depois que se machucaram e não sentiram nada na hora? Elas estavam num estado próprio do corpo, de fuga ou de ataque. Ou seja, é isso que o medo irreal causa no seu corpo. O dia inteiro, se você estar ali, sempre em contato com o que te causa medo, e você traz uma situação ruim do futuro para o presente, achando que ela vai acontecer, e aquele medo irreal, aquela fantasia, no momento você não tem nenhum risco de vida, você traz para o seu presente e você vive aquilo. Imagina você vivendo isso todo dia, ou você vivendo isso diversas vezes por dia. Como fica o seu corpo? Estressado? Cansado? Você fica mal? Você fica fatigado? Então, vamos começar a trabalhar esse seu medo irreal? Ou o medo irreal de quem você conhece em volta? Primeiro passo para você começar a trabalhar o medo irreal.
analise. É fato ou é fantasia? É um risco à minha vida ou não? Preste atenção nisso. Analise o seu dia a dia e combata essas estruturas. Você é capaz. E esses sentimentos tóxicos, eles podem ser revertidos em sentimentos positivos, como o perdão, a gratidão, a coragem e o amor. Espero ter ajudado, que você tenha essas informações sobre esses sentimentos que são tóxicos para todos nós e que você comece, tanto na sua vida quanto na vida dos seus próximos, a mostrar a diferença, a entender a diferença, a praticar a diferença entre receber estímulos ruins, ficar pensando em estímulos ruins que vão te intoxicar, ou pensar em amor, pensar em gratidão, pensar em alegria, pensar em coragem. Você não precisa ser escravo nem do medo, nem da mágoa, nem do rancor. Ter inteligência emocional é um grande diferencial. Beijo e abraço, coach. Até a próxima.